A palavra de Deus diz assim: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Agora, põe atenção aqui, meus irmãos, muita atenção aqui. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Vamos dar uma pausa aqui para você entender. Aquele pai desesperado, ele vem com a sua causa, e ele vem aos discípulos de Cristo. Aqui a gente não pode julgar, falar: mas por que os discípulos de Cristo não puderam, não conseguiram ajudar aquele homem? Sabe, meus irmãos, sabe o que o Senhor tem falado ao meu coração? Que por mais que nós apresentamos as nossas demandas a pessoas que aparentemente podem nos ajudar, existem situações que só Deus vai nos ajudar, só o Senhor. E o que eu quero que a igreja entenda, que esse ano de 2024, que a sua fé não venha estar em homens, na esperança de pessoas. Eu sei que é muito importante a gente ter conexões, a gente ter proximidade, a gente ter conhecimento, a gente ter amigos. Mas existem situações na nossa vida que ninguém vai resolver, apenas Jesus Cristo, apenas Ele, o Mestre. E é muito interessante, quando João, ele fala de Jesus, lógico, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 28, que ele fala para os discípulos dele, ele fala assim: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou, vem alguém que é mais poderoso, é Ele que vai ajudar vocês. Então, às vezes nós encontramos irmãos decepcionado com a igreja, decepcionado com pastores, decepcionado com outros irmãos. Mas por que a gente se decepciona? Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu que a nossa confiança, que a nossa fé precisa estar em Cristo, precisa estar no Senhor. Hoje nós temos a maior igreja sem contato com Cristo, são os afastados lá fora. Eu acredito, meus irmãos, que existem mais pessoas cristãs afastadas de Cristo do que pessoas congregando dentro da igreja. E por que essa igreja que está lá fora, que está afastada do Senhor, por quê? Porque chegou a essa situação. A grande maioria, você vai conversar, ela vai falar de decepções que ela teve dentro da onde? Dentro da igreja. Você conhece pessoas assim? Quem conhece? Faz assim. Você conhece pessoas que elas já, de repente, estão no 5º, no 6º, no 10º ministério, porque passa-se um tempo, há uma decepção, há algo que acontece na igreja, e a pessoa fala assim: eu não vou ficar aqui, eu vou me afastar. Quem conhece pessoas assim? Tem pessoas assim, não tem? Sabe por quê? A nossa expectativa não pode estar no homem. A nossa expectativa não pode estar no homem. É lógico que o lugar que você escolher para congregar precisa ser um lugar saudável. A gente sempre bate na tecla: você precisa ter acesso ao pastor, você precisa ter acesso à pastora, você precisa entender e conhecer
quem são a liderança da igreja. Você precisa identificar se aquele ambiente é um ambiente saudável, não um ambiente perfeito, porque, pastor Cris, não tem ambiente perfeito. Não existe ambiente perfeito, não existe igreja perfeita, na verdade. Então, se eu encontro um lugar que é saudável, então eu preciso, na verdade, relevar algumas situações. Eu preciso entender que as pessoas, elas têm falhas, mas eu também tenho. E eu acredito que quando Cristo fala a respeito da gente examinar primeiro e ver se os nossos olhos não têm uma trave, é justamente Ele querendo nos mostrar que nós temos defeitos. Quem está entendendo? Faz assim: nós temos muitos defeitos. Só que o que eu quero que a igreja entenda nessa manhã é a respeito dos seus sonhos, a respeito das suas causas, das suas demandas, aquilo que você tem, aquilo que você quer. Sabe, meus irmãos, isso é do ser humano, esperar que sempre alguém venha ajudar. E se essa ajuda não chegar? E se essa ajuda não acontecer? Você sabia que quando geramos muita expectativa em cima de algo, e isso não acontece, a Bíblia diz que o nosso coração pode ficar doente. Quantos irmãos estão com o seu coração doente? Quantos irmãos estão fracos na fé? E a gente parece que precisa aprender desde o início o beabá do Evangelho. A gente precisa entender, meus amados irmãos, que existem pessoas que elas não vão poder nos ajudar. Então esse homem chega com o seu filho sofrendo, doente, apresenta aos discípulos. Quem são os discípulos de Cristo? Olha os homens: Pedro, Tiago, João. Só os homens, meus amados irmãos, escolhidos por Cristo. E eles não conseguiram ajudar naquele momento. Então, vou fazer um pedido para a igreja. Posso fazer um pedido para vocês? Não gere expectativa em homens. Se vier ajuda, amém. Mas não espere. Se a gente esperar, se a gente ficar ali, né? É porque fulano, eu conheço Beltrano. Fulano é muito influente, fulano vai me ajudar. A nossa expectativa não pode estar em pessoas. Quem está entendendo, faz assim. O segundo ponto dessa mensagem é que fala a respeito também da nossa fé estar alicerçada. Jesus, ele pega, repreende aqueles que estão ali com ele, e ele fala assim: ó geração incrédula e o quê? Perversa. E aí ele faz uma pergunta: até quando estarei com vocês? Até quando tereis de suportá-los? Tragam o menino aqui. E Jesus repreendeu quem? Repreendeu, como diz o seu Zé, o inimigo. Para que ninguém saiba, porque diz que tem muitos inimigos nessa Zé. A palavra diz demônio mesmo. Jesus repreendeu o demônio. E este saiu de quem? Do menino. O menino ficou como, igreja? Qual era o problema naquela família? Era um espírito. Qual era o problema daquele pai? Era um espírito. Meus amados irmãos, por que nós precisamos estar alicerçados na nossa fé? Por que nós precisamos estar conectados com o Senhor? Existem problemas que não são de ordens físicas, mas são de ordens espirituais.
E o problema daquela família, o problema daquele menino, era um problema espiritual. E quando o Senhor pega, liberta aquele menino, ele fica curado. Aí no versículo 19 continua dizendo: então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Então, nada tira de dentro de mim que uma igreja que tem autoridade é uma igreja que exerce a fé e tem comunhão com Cristo. Às vezes, meus irmãos, buscamos e adoramos, procuramos a cada dia ser mais profundo na palavra, buscamos revelações do Senhor, buscamos direcionamento do Senhor, mas em muitas situações da sua vida, vai ser a sua fé que vai resolver a situação, vai ser a sua fé que vai trazer libertação para dentro da sua casa, vai ser a sua fé que vai trazer libertação para a sua vida econômica, vai ser a sua fé que vai trazer libertação para o seu casamento, vai ser a sua fé que vai trazer transformação para o ambiente onde você trabalha. Essa fé que está aí dentro de você, dentro do seu coração. Amém, meus irmãos? O que nós entendemos nessa passagem, nessa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa expectativa não pode estar em pessoas, que somente Jesus pode resolver algumas situações da nossa vida. Só que, meus amados irmãos, eu quero dizer para você, se Deus enxerga em nós capacidade para resolver situações, Ele não vai fazer, quem deve fazer somos nós. Quem está entendendo? Faz assim. Às vezes nós estamos orando e pedindo a Deus para Ele resolver coisas que Deus já nos capacitou, Deus já nos deu autoridade, o Senhor já nos entregou uma fé para a gente poder agir, e nós estamos engessados, esperando que os céus venham fazer o que nós devemos fazer. Quem está entendendo? Faz assim. Ah, meus irmãos, isso é muito profundo, sabe? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que nós venhamos, sabe, tomar posse da autoridade. Ele mesmo diz que nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu lembro no primeiro domingo que eu falei aqui a respeito de Abraão, e falando também a seguinte situação: existe um trabalhar de Satanás, para que nós venhamos a cada dia se afastar da fé, ficar mais emotivo, porque quando nós estamos mais emotivos, nós estamos mais distante do sobrenatural, daquilo que apenas a certeza, apenas a fé, ela pode proporcionar. Quem está entendendo? Faz assim. E aí Jesus fala: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como o grão do quê? De mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada, olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, nada lhe será impossível. Diga glória a Deus. Nada. 2024, se a nossa fé estiver alicerçada no Senhor, se nós
colocarmos no Senhor, sabe, as nossas demandas, os nossos sonhos, os nossos projetos, e falar: Senhor, é o Senhor que pode resolver. Você pode ter certeza que se a sua fé estiver pulsando aí dentro do seu coração, meus irmãos, você vai falar com ferro, o ferro vai te obedecer. Você vai falar com a árvore, ela vai te obedecer. Você vai falar com o tempo vai te obedecer. Sabe, você há de concordar comigo que com o passar dos anos, parece que a fé dentro da igreja tem realmente se esfriado. As pessoas estão mais distantes. E quando eu falo a fé tem se esfriado, eu estou falando atitudes de fé. Eu não estou falando da fé que te trouxe aqui, da fé que nos traz aqui, para estar aqui nesse ambiente, para a gente estar buscando junto. Eu estou falando de momentos que, ao invés da gente ter certeza, a gente tem dúvidas. Parece que esse pensamento faz ninho na nossa cabeça. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Meu Deus! Satanás, meus irmãos, o trabalhar do diabo é na identidade nossa. Ele tenta confundir a nossa cabeça. Ele tentou confundir a própria cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, quando ele fala assim: olha, se tu és o Filho de Deus. Ele não faz uma afirmação como aquele demônio gadareno, sabe, que Jesus ia se aproximando, ele já grita e fala assim: eu sei que tu és o Cristo. Não, Satanás no deserto, ele chega e fala: se tu és. Satanás na nossa angústia, na nossa debilidade, ele vem trabalhar na nossa identidade, da identidade de filho. Se você está agradando o Senhor, se você é digno de estar aqui, se você é digno de buscar o Senhor. Mas, meus irmãos, eu vou falar para vocês que esses dias têm sido dias para a gente aprender a cada vez mais colocar as nossas expectativas no Senhor e a nossa fé nele, naquele que pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? Porque aqui o Senhor fala que se a gente proceder dessa forma, nada lhe será impossível. E aí, é lógico que ele orienta, que nós precisamos entender que no mundo espiritual, você precisa estar cada dia fortalecido, com a sua fé em alta. E ele fala assim, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. A importância de durante a semana você abrir um jejum, de você ler a palavra, de você buscar comunhão com Cristo. É muito importante, meus irmãos. E para a gente finalizar essa mensagem, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 14. João 14, versículo 6. Por favor. Sabe, meus irmãos, existem pastores que eles trabalham para aprisionar as ovelhas em si, para que os irmãos ou a igreja venham a ser totalmente dependentes dele. Essa não é a nossa visão. A nossa visão aqui na aliança é fazer que você seja uma pessoa independente, que você tenha uma fé tamanha, que aonde você estiver, você vai pisar a planta dos seus pés, e o sobrenatural vai acontecer. Sabe qual que é a nossa visão? Que nós estamos aqui apenas para compartilhar, direcionar aquilo que Deus tem nos entregado, para alimentar a sua fé, para alimentar você. Então, eu tenho me preocupado muito, Senhor, como que nós vamos fazer para mostrar para os nossos irmãos que eles são capazes, que você é capaz, que você pode,
que você consegue. E o Senhor tem nos mostrado um direcionamento, o Senhor tem nos dado uma direção. Eu acho muito bonito, meus irmãos, acho muito lindo quando alguém cresce na fé, se torna maduro na fé, a ponto de poder caminhar na certeza que Cristo está ali do lado. Você tem a proximidade, você tem um ambiente, você tem, comunhão com os irmãos, mas você é uma pessoa que tem algo poderoso dentro de você, chamado fé. Amém? A palavra de Deus diz assim, lembrando ainda, não gere expectativa em pessoas. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por onde vem a vida? De onde vem a vida? Jesus. Não busque vida em homens. Não busque transformações em homens. Não busque, não gere expectativa em homens. Porque apenas um disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida para nós, vida significa, meus irmãos, o melhor de Deus em nós. Aquilo que o Senhor tem para nós, saúde, paz, alegria, prosperidade, vem dEle, vem de Cristo. Existem homens que roubam a glória de Deus para si. Eu fiz, foi a minha oração. Não, meus irmãos, foi Deus que fez. Amém? Foi o Senhor que fez. Ora, se o próprio Cristo, quando libertava, curava alguém, Ele falava assim: olha, foi a sua fé que te salvou, foi a sua fé que te ajudou. Só que nós vivemos em uma época onde as pessoas, elas estão totalmente dependentes de homens. É abraço de homens, é oração de homens, é revelação de homens. Eu vou te dar uma direção. Olha, se você me seguir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E as pessoas estão a cada dia menos vivendo o sobrenatural por causa da sua fé, que está a cada dia mais fraca, porque a fé não está sendo exercitada da forma que deveria, porque a fé está ligada em homens, a expectativa em homens. Então a Bíblia diz que Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí Ele fala assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e têm visto. Aí um dos discípulos de Jesus, chamado Felipe, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus responde ele: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Sabe, meus irmãos, esse ano de 2024 nós temos que conhecer mais o Senhor. E sabe como que nós vamos conhecer o Senhor? Vivendo a nossa fé, buscando comunhão, oração, jejum, lendo a palavra. Ou você quer ficar na dependência de homens, de pessoas, homens mortais, que muitas das vezes
O que ele quer é apenas a glória de Cristo para si. Então aqui, meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês, 2024, coloque dentro de você, a minha expectativa está no Senhor. Você vai, com certeza, quando passar por uma adversidade, você não vai ficar decepcionado. Sabe por quê? Porque sua expectativa nunca teve em homens. Amém, meus irmãos? E você entender que a sua fé, ela provoca o impossível. A sua fé provoca o impossível, ela traz o impossível. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem mudou? Foi Cristo ou foi a igreja? Quem mudou? Por que nós não estamos vendo sinais? Por que nós não estamos vendo milagres grandiosos como a Bíblia relata na época do Senhor? Porque a fé a cada dia está mais distante. A fé a cada dia está sendo menos exercitada, menos usada. Mas eu quero fazer uma oração com a igreja, e eu quero profetizar com vocês que esse ano, se o mar aparecer, nós vamos andar por cima dele. Amém? Se o mar aparecer, nós vamos andar por cima dele. Se ele chegar na nossa frente, nós vamos levantar a mão, ele vai se abrir. Sabe, meus irmãos, e todas as vezes que acontecer algo de ruim para tentar te intimidar, você vai bradar com a sua fé, e você vai falar: eu não vou desistir, eu não vou parar, Cristo é comigo, e eu sei que o Senhor é comigo, e eu vou chegar no lugar que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família. Amém, meus irmãos? Essa tem que ser a nossa fé, aquilo que tem, sabe, queimado dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, se coloque de pé aí no seu lugar, levante as suas mãos ao Senhor.